Olha só, as antigas festas bíblicas, para muita gente, né, são só rituais de um passado bem distante. Mas e se elas fossem bem mais do que isso? E se, na verdade, elas fossem um tipo de calendário profético, um mapa para uma grande colheita espiritual? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. A grande sacada que guia toda essa análise é bem forte. Imagina se essas celebrações, que pareciam ser só sobre agricultura, não fossem só sobre o passado. E se elas fossem, na verdade, uma sombra, quase um código que já previa eventos super importantes na história. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte, bem direto ao ponto. Primeiro, entender o que é esse tal de calendário profético. Depois, a gente mergulha nos primeiros frutos e nos últimos frutos da colheita. Vamos ver como tudo isso se amarra lá no ano 70 depois de Cristo e, por fim, o que significa essa colheita completa. Beleza? Vamos começar então. A ideia central aqui é que as festas da Antiga Aliança, sabe? Elas não eram um fim nelas mesmas. Pensa nelas como se fosse um ensaio geral, uma prévia de algo muito, mas muito maior que estava por vir. Na teologia, isso tem um nome, sombra profética. E a analogia é perfeita, olha só. Imagina a silhueta de uma pessoa se aproximando de uma porta de vidro flusco. A gente sabe que tem alguém chegando. Dá para ver a forma, mas não os detalhes. A antiga aliança, com suas leis e rituais, era essa sombra. Cristo e a nova aliança são a realidade, a pessoa que finalmente abriu a porta e entrou na sala. E é aqui que a gente faz a conexão fundamental. Pensa bem, na superfície, as festas eram sobre colheitas físicas. Cevada, trigo, frutas. Mas, no fundo, no simbolismo, elas apontavam para algo muito mais profundo. Uma colheita de gente, uma colheita de pessoas, um ajuntamento espiritual para Deus. Certo. Agora a gente vai para a primeira metade desse calendário, as festas da primavera. Elas são o marco do início da colheita, os chamados primeiros frutos. E como a gente vai ver, o cumprimento profético delas é de uma precisão impressionante. E esse versículo aqui, ele é a chave de tudo. A ressurreição de Cristo não foi um evento solto, isolado. Foi como se fosse o primeiro feixe colhido de uma lavoura imensa, a garantia de que todo o resto da colheita viria depois. Ele é a primícia, o primeiro de todos os frutos. E a correspondência aqui é de cair o queixo. A Páscoa, que era sobre a libertação lá no Egito pelo sangue do Cordeiro, se cumpre perfeitamente em Cristo. A festa dos pães asmos, que falava de tirar o fermento, o pecado, aponta para uma vida santa na nova aliança, e a festa das primícias, claro, se encaixa como uma luva na ressurreição de Cristo. E aí chegamos em Pentecostes, a festa da colheita do trigo, e é nesse ponto que o simbolismo vira realidade, de forma literal. Lá no livro de Atos, é exatamente no dia de Pentecostes que o Espírito Santo desce, e de uma vez só, 3.000 pessoas são colhidas para o reino. A colheita espiritual tinha começado oficialmente. Bom, agora a gente avança no calendário e vai para as festas de outono. Se as da primavera foram o começo, o start, essas aqui apontam para a conclusão. Elas sinalizam o fim da colheita daquela era específica e o juízo sobre o sistema antigo. O contraste aqui é bem claro. De um lado, os primeiros frutos, com Cristo e a igreja primitiva, que foram o sinal, a promessa de que a colheita estava vindo. Do outro lado, os últimos frutos, que representaram a conclusão, com o foco todo no juízo que colocou um ponto final naquela era. E, de novo, olha só as correspondências. A festa das trombetas, que era um chamado, um anúncio de juízo, parece ecoar perfeitamente nos alertas sobre a queda de Jerusalém. O dia da expiação, por sua vez, se reflete na salvação daquele remanescente fiel. E a festa dos tabernáculos, a grande celebração da colheita final, aponta para o objetivo maior de tudo, Deus finalmente habitando com o seu povo. Então a pergunta é, onde foi o clímax, o ponto alto dessa colheita profética? Bom, segundo essa linha de interpretação, tudo converge para um evento histórico muito específico, a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Esse momento foi o fim dramático da era da Antiga Aliança. E é bem no meio dessa narrativa que aparece um número muito famoso e simbólico, 144.000. Mas afinal de contas, quem são eles? Bom, dentro dessa interpretação, os 144.000 não são um grupo lá do futuro. Eles representam o remanescente fiel de Israel, aqueles que acreditaram em Jesus antes do juízo de 70 depois de Cristo. Eles são as primícias de Israel, sabe? Colhidos e protegidos da destruição que estava por vir. Era uma prova viva
de que a colheita já tinha começado e que a promessa não tinha sido quebrada. Essa linha do tempo aqui amarra tudo de um jeito bem claro. A colheita começa com a primícia, que é Cristo. Logo depois, os primeiros grãos são colhidos em Pentecostes, e todo o processo daquela era se fecha, se encerra, com a colheita final lá em 70 d.C. Foi o momento em que, simbolicamente, o joio foi finalmente separado do trigo. E é assim que, com o fim daquela era, a gente chega na colheita completa. O ciclo se fechou. E isso não significou só o fim do sistema antigo, mas sim o estabelecimento completo, pleno da nova aliança. Então, para resumir a jornada toda, primeiro a gente teve a sombra, com as festas da lei apontando lá para o futuro. Depois veio o início da realidade, com Cristo e a igreja cumprindo as festas da primavera. E por último, a consumação, o fechamento, com o juízo de 70 d.C. cumprindo as festas de outono. A sombra, finalmente, deu lugar à realidade. Mas, no fim das contas, qual foi o grande resultado de toda essa colheita? Esse versículo resume tudo. A grande promessa da festa dos tabernáculos, o grande objetivo, se cumpre. Deus não mora mais em um templo de pedra, mas habita diretamente com o seu povo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem forte para pensar. Se esse calendário profético antigo, que foi da ressurreição de Cristo até o juízo de 70 d.C., foi totalmente cumprido, então em que tempo nós estamos vivendo agora? É um pensamento que pode mudar a forma como a gente enxerga o nosso lugar na história.